E para mim, isso que o Diniz faz é o que vai tornar ele, e está tornando já, um dos maiores treinadores brasileiros que a gente vai ter. Futebolosos e futebolosas de plantão, seja bem-vindo aqui ao canal Futeboloso. Eu sou Nando Oliveira e esse aqui é o primeiro vídeo do canal. Esse canal aqui é voltado para você amante de futebol. Amante de futebol, não só amante do seu time do coração, do time que você torce, talvez desde pequeno ou por influência de alguém da família. Eu tô falando de quem ama futebol de verdade. Se você, além de torcedor do seu clube, você também quer ficar por dentro de tudo que acontece no futebol internacional ou do que acontece no futebol nacional, aqui nesse canal eu vou falar, trazer notícias, informações, muito mais opiniões e a minha humilde opinião sobre os assuntos relacionados ao futebol nacional e internacional. Tudo aquilo que eu considerar relevante ou que seja um assunto importante de tratar, de debater, de opinar, eu vou trazer aqui. Então, se você gosta de conteúdos de futebol no geral, já se inscreve aqui no canal. Seja o primeiro a se inscrever no canal Futeboloso. Pra lá na frente você poder falar que chegou aqui quando tudo era mato, quando tudo era um terrão, quando tudo era várzea. E sério, a sua inscrição ajuda muito. A sua inscrição é essencial para o crescimento desse canal. Não só a sua inscrição, ativar as notificações para você receber os conteúdos é muito importante. E isso diz pro YouTube que esse canal é relevante. Além disso, eu preciso muito do seu like no vídeo. Então clica aqui em gostei e ajuda a gente a crescer esse canal o mais rápido possível. E olha, se você deixar um comentário então, aí você toca o meu coração aqui e você ajuda muito o canal. Então, não se esquece, se inscreve, ativa as notificações, deixa o teu like e, se possível, comenta aqui a tua opinião sobre o assunto de hoje, que é sobre dois grandes clubes do futebol brasileiro, dois grandes clubes do Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense, que fizeram a final do Campeonato Carioca de 2023 e de 2022. Nos dois últimos anos, o Fluminense levou a melhor sobre o Flamengo e hoje, especificamente, eu vou falar um pouco sobre os dois clubes, mas principalmente sobre os treinadores. Na verdade, um é ex-treinador já, o Vitor Pereira, e o Fernando Diniz. Eu quero trazer uma opinião bem pessoal, uma reflexão sobre esses dois treinadores, então fica aqui comigo nesse vídeo e até o final eu quero saber também, depois de ouvir a minha opinião, qual que é a sua opinião sobre esses dois treinadores, se você concorda comigo ou se discorda completamente. Depois deixa aqui nos comentários. Vamos lá, galera. Então, o Fernando Diniz, cara, finalmente com um título aí de grande expressão. E aí eu abro aqui um parênteses, né? Você pode achar que não é de grande expressão pelo fato dos estaduais terem perdido aí um pouco da sua magia, do seu brilho. Mas o que que torna uma competição um título relevante? Eu acredito que uma final, um Fla-Flu, e aí qualquer um dos lados que quer com certeza vencer, quando sai com o título vai comemorar bastante e esse título se torna relevante. Vou citar como exemplo a final do Campeonato Paulista desse ano. Qual que é o peso maior do título do Palmeiras? O Palmeiras ter o título contra o Água Santa ou o título contra o São Paulo? Pro Corinthians, né? O que é mais importante? Vencer talvez, sei lá, o Ituano numa final de Campeonato Paulista ou vencer o Palmeiras, vencer o São Paulo? Pro Santos a mesma coisa. No Rio não é diferente. O Flamengo vai querer vencer o Fluminense, o Vasco, o Botafogo. O Fluminense vai querer vencer os rivais e assim por diante. Então o próprio adversário da final traz um peso para essa competição. E pro Diniz, que sempre foi muito questionado por não ter títulos relevantes, quebra esse tabu e conquista um título grandioso em cima do Flamengo. Já por outro lado, o Vitor Pereira, que foi um treinador que chegou com grande nome no Brasil depois de ter conquistado vários títulos. Vitor Pereira, que foi 2 vezes campeão português, campeão da Taça de Portugal, campeão de Supercopa de Portugal, campeão grego, tanto do Campeonato Grego quanto da Copa da Grécia, campeão do Campeonato Chinês, campeão da Supercopa da China, e ele chega com todo esse currículo ao Brasil para treinar o Corinthians, e aí é natural a comparação dele com Abel Ferreira, com Jorge Jesus. Muita gente apontava inclusive que ele era o mais vitorioso e era o melhor treinador de todos os portugueses que já trabalharam ou que trabalham aqui. E aí ele vem pro Corinthians, um clube de grande torcida, de uma torcida apaixonada, fiel. E aí um ponto que muitos discordam: ele não fez um bom trabalho no Corinthians. Na minha opinião, ele fez sim um bom trabalho com o que ele tinha à disposição. Fazer o Corinthians chegar ali naquela final de Copa do Brasil jogando mais do que o Flamengo, dando isso aqui de conquistar o título e conseguindo uma boa posição num Campeonato Brasileiro dificílimo, eu acredito que ele fez um bom trabalho. E é interessante isso, que a análise que se faz pelos torcedores do Corinthians é muito mais pela forma como ele saiu, que até então ninguém queria a saída do Vitor Pereira do Corinthians, a revolta da torcida é muito por isso, o trabalho era bom e existia uma expectativa muito grande da continuidade desse trabalho e do que o Corinthians poderia alcançar com a continuidade do Vitor Pereira. E aí ele decide ir para o Flamengo e parece que tudo que ele fez, aquele trabalho, não foi bom. A gente não pode confundir. A maneira como ele saiu foi questionável?
Sim, beleza, a torcida tem direito de estar irritada? Sim, mas isso não apaga que ele fez sim um bom trabalho. Porém, ele chega ao Flamengo e aí, no Flamengo, com toda a exigência que é colocada em cima dele, não que não houvesse no Corinthians, mas pelo o histórico recente do Flamengo, pelos anos recentes aí de conquistas de títulos, inclusive treinadores conquistando títulos e ainda assim sendo demitidos, todo esse peso é jogado nas costas do Vitor Pereira e me parece que ele não soube lidar com isso. E aí, pensando muito sobre isso, eu quero trazer uma reflexão sobre Vitor Pereira e Fernando Diniz. Olha só como que, apesar de serem situações, treinadores diferentes, como que aqui no Brasil, às vezes a gente cria um conceito muito imediatista e às vezes a gente não consegue enxergar ou definir o que é um bom trabalho, mesmo trabalhos que não culminam em títulos, e o que às vezes é um trabalho que termina em títulos, mas que não apresenta um potencial de continuidade. Meu Deus, o que eu tô falando aqui? Vamos lá. Entre vários clubes que o Diniz passou, a gente tem aqui o Oeste, Paraná Clube, ele passou também pelo Votorantim de São Paulo, treinou Atlético Paranaense, Fluminense já treinou antes dessa passagem, São Paulo, curto período ali no Santos, no Vasco. E o que caracterizou muito o Diniz? A principal característica dos trabalhos dele é a forma dele de jogar, mas não só a forma, é a maneira como ele quer impor essa forma de jogar em todos os clubes que ele passa, essa filosofia de jogo que ele tem, essa ideia do que é o futebol, sempre teve muito presente e que ele sempre tentou impor isso a todo custo em todos os clubes que ele trabalhou. E na maioria das vezes, boa parte delas, isso não trouxe resultados expressivos. E aí eu não tô falando só de títulos. Se você pega ali o número de vitórias, derrotas, empates em todos os clubes que o Diniz passou, a gente percebe que ele não fez trabalhos memoráveis. Mas a gente percebe também que ele não teve muito tempo para ter resultados melhores. Apesar da forma dele de jogar ser perceptível em todo o clube que ele passa, você consegue enxergar que aquilo é a forma Diniz de enxergar futebol. Ele não teve tempo suficiente para mostrar isso, exceto, e aí eu acho interessante isso, no São Paulo Futebol Clube. O São Paulo do Diniz, que quase foi campeão brasileiro, com um elenco que não era um elenco de campeão brasileiro, só conseguiu chegar a esse quase título pela maneira de jogar. Então, o trabalho que o Diniz fez no São Paulo foi bom ou foi ruim? Eu enxergo que o Diniz foi refém do próprio sucesso. Mas eu também reconheço um erro do Diniz que, para mim, ele tá começando a entender isso e isso tá tornando ele um grande, ainda maior treinador. Por várias vezes o São Paulo perdeu jogos, teve dificuldades durante as partidas pelo simples fato da maneira de jogar, ou melhor, de não se ter outra maneira de jogar. A gente via muito essa característica no São Paulo de o Diniz impor essa saída, por exemplo, com um toque de bola e desde a defesa, e não se via um chutão mesmo quando o chutão era necessário. O Diniz ele insistia nesse toque de bola ali desde a defesa, jogadas perigosas, e várias vezes o São Paulo tomou gols que complicaram a sua situação no campeonato por conta de não ter uma segunda via de escape. O que eu quero dizer? O estilo de jogo do Diniz, ou a filosofia do Diniz até agora, foi muito 8 ou 80. Ou você aplica a filosofia de jogo, ou você não está aplicando nada. E muitas vezes isso trouxe, sim, complicação na própria carreira inteira do Diniz. Por mais que ele fizesse bons trabalhos, e você via que o estilo de jogo dele, eu não digo só o estilo de jogo mais plástico, mais bonito, mas que sim, era capaz de trazer resultados, mas precisavam ser feitos alguns ajustes. E um deles era que ele não poderia ficar tão bitolado numa forma de jogar, a ponto de não enxergar que às vezes você precisava assim dar um chutão, assumir uma posição mais defensiva, jogadas perigosas que eram causadas justamente por erros de saída de bola, por tentar forçar a saída de bola mesmo quando essa não era a melhor opção, e isso pesou um pouco ali na carreira do Diniz. Mas nesse trabalho atual do Fluminense, que culminou no título carioca, eu particularmente percebo que o Diniz, ele acredito que percebeu isso e tem ajustado isso a cada jogo. A gente vê que o Fluminense, apesar de ser um clube com a característica de ideia de futebol do Diniz, a gente enxerga muito a filosofia de jogo do Diniz, mas não mais uma filosofia tão imposta, uma filosofia que não se tem outra opção. A gente vê o Fluminense com opções de jogadas. A gente vê o Diniz aceitando mais incluir outras filosofias dentro do seu jogo, entendendo algo que o Pedrinho, comentarista lá do Sport TV, fala muito, eu admiro muito ele, sobre as fases do jogo. A gente vê o Diniz entendendo muito mais sobre cada fase, cada momento do jogo e adaptando, algo que a gente não conseguia enxergar antes, mas adaptando e mudando a sua ideia de jogo, não ficando bitolado, preso em uma ideia só. E pra mim, essa mudança, isso que o Diniz faz, pra
para mim, é o que vai tornar ele, e está tornando já, um dos maiores treinadores brasileiros que a gente vai ter. Isso na minha opinião. A partir do momento que ele consegue fazer ali um time do Fluminense jogar um futebol tão envolvente, não só bonito plasticamente, mas bonito e objetivo, e traz agora resultados e principalmente trazendo o título, ele reconhecendo que ele não pode ficar preso a uma ideia só, a uma forma só de jogo, manter essa como a ideia principal, mas conseguir interpretar as fases do jogo e colocar outras ideias de futebol na sua ideologia, para mim isso torna o Diniz um grande treinador. Então, isso me faz refletir. Tanta gente bateu no Diniz, né, e considerava ele um treinador horrível, péssimo, sem condições de treinar grandes clubes, que só fazia bons trabalhos em clubes pequenos, mas que nunca ia conseguir título e por isso não servia em clube grande. Isso para mim só mostra duas coisas. Primeiro, o Diniz era muito teimoso, sim, e não queria mudar por nada a sua filosofia de jogo, e isso atrapalhava os seus trabalhos, mas ele tinha uma grande capacidade de evolução. Parece que os especialistas aí de futebol, da mídia, da imprensa, não enxergavam isso. O Diniz nunca foi e não é um treinador ruim. Ele é um bom treinador e ele tá ficando a cada dia melhor. Por isso que eu falei, ele tem um potencial para ser um dos melhores treinadores da história, talvez, do nosso futebol. Posso estar errado, mas essa é a minha análise, né, pelo que eu vejo, principalmente desse Fluminense dele jogando e da mudança e da evolução que ele teve tática. Já por outro lado, né, essa mesma reflexão do Diniz, eu trago para o Vitor Pereira. De novo, né, a gente viu aqui a lista de títulos do Vitor Pereira, e assim, você pode até falar, né, mas ele foi campeão português, grego, campeão chinês. Tá, beleza, ok. Tá? Ele foi campeão grego, português e chinês. Mas você não pode questionar que um cara desses, em vários países, conseguiu ser vitorioso, conseguiu ser campeão. Se você comparar o nível do futebol brasileiro, por exemplo, com a Premier League, a gente está num nível inferior. Mas vem disputar aqui um campeonato brasileiro, né? Que apesar de Palmeiras e Flamengo estarem um pouco mais, né, bem mais acima tecnicamente, a gente vê times aí surpreendendo tanto Palmeiras, tanto Flamengo, Atlético, Corinthians, que existe um equilíbrio maior aqui. E o que existe também nessas ligas. E ser campeão nessas ligas não é fácil. Ser campeão e ser vencedor não é fácil. Então, será que esse momento do Vitor Pereira, especialmente no Flamengo, porque pra mim ele fez um bom trabalho no Corinthians, mas esse momento, esses poucos meses que ele teve no Flamengo, agora ditam que ele é um treinador horrível, péssimo, que não serve? Não, ele teve um mau momento. E outra coisa, né? Será que, e aí é um será que, a gente nunca vai saber, será que ele teria uma evolução nessa temporada? Será que apesar de todos esses resultados negativos, a culpa era só dele? O Flamengo, ele teve resultados ruins, né? E aí, falando sobre esses resultados, perder para o Palmeiras na final da Supercopa? Entendo. Também entenderia o Palmeiras perder para o Flamengo. Palmeiras e Flamengo disputarem títulos e um perder para o outro é normal. São os times aí top no Brasil hoje. Perder para o Fluminense também não é nada fora do normal. O problema é você vencer o primeiro jogo por 2-0 e tomar 4 no jogo de volta. O problema não é você ser eliminado pelo Al Hilal. O problema é você ter um elenco muito melhor e não conseguir jogar, desenvolver isso taticamente. O problema não é perder para o Independiente Medellín na Recopa. O problema é perder jogando mal e somar isso a outros resultados anteriores negativos. Perder para o Aucas do Equador. E aí, ele é demitido e o Flamengo não melhora. Claro que a gente teve um jogo só, né? Eu nem esperava um resultado tão positivo do Flamengo assim, mas eu juro que eu não esperava uma derrota para o Maringá por 2-0. Então, assim, será que a culpa é do Vitor Pereira? Quanto, né? Qual porcentagem de culpa ele tem? E a culpa dos jogadores? E a direção do Flamengo que manda embora um técnico, que é o Dorival, que, apesar de o time não estar desenvolvendo um bom futebol, estava entregando resultados. Venceu a Copa do Brasil em cima do Corinthians e venceu a Libertadores da América. Apesar de eu achar que nas duas finais o Flamengo não jogou melhor que o adversário, mas venceu. Então quem que poderia dizer que, tendo os resultados, começando uma temporada inteira, o Dorival não ia conseguir melhorar o futebol do time e aí trazer mais resultados com um futebol melhor? Essa não foi a mentalidade da diretoria do Flamengo, que preferiu demitir o Dorival e trazer o Vitor Pereira, que não renovou seu contrato com o Corinthians. Bom, resumo de tudo isso da minha opinião. O Diniz nunca foi horrível e o Diniz também não é agora um gênio, como lá o seu auxiliar, o Eduardo de Barros, né, na entrevista, ele falou que o Diniz ele é um gênio. Calma, o Diniz é um bom treinador com grande potencial que só está agora conseguindo títulos porque ele reconheceu seus erros e está melhorando. E ele tem muito a progredir ainda e tem tudo para ser um grande treinador. Parece que no Brasil aqui a gente é muito emocionado, né? Ou o cara é horrível ou o cara é um gênio, ou é 8 ou é 80. Assim como o Vitor Pereira não é um treinador horrível, tendo as conquistas que ele tem e fazendo, de novo, na minha opinião, um bom trabalho lá no Corinthians. Mas ele fez sim um começo de trabalho muito ruim,
talvez justifique sim a sua demissão, mas que ele não é esse treinador horrível que estão falando por aí. A gente pega o Paulo Sousa, que estava levando a Polônia para a Copa do Mundo, veio aqui, não fez um bom trabalho, mas não é um treinador horrível, não. Então a gente tem que tomar cuidado com essa, quando a gente taxa um treinador. Quer ver um exemplo? Jorge Jesus fez um trabalho excelente aqui no Flamengo em 2019. Nós estamos em 2023. Qual foi o grande trabalho do Jorge Jesus fora do Flamengo? Significa que o Jorge Jesus é um treinador ruim? Não. Mas significa que ele é um gênio pelo trabalho que ele fez no Flamengo? Não. É preciso ter esse equilíbrio e entender o momento, cada momento, não só do treinador, de toda a equipe, toda a gestão que é feita do futebol. Palmeiras é um grande exemplo. O Abel é um excelente treinador. Mas todo o entorno, tudo que o Palmeiras é como instituição, colabora para ele fazer um bom trabalho. O Abel teve resultados ruins também, mas a continuidade desse trabalho e um trabalho em conjunto proporcionou para o Palmeiras os resultados que a gente vê o Palmeiras conquistando a cada temporada. Mas no futebol brasileiro a gente sempre procura um culpado para tudo. E dessa vez o culpado foi o Vitor Pereira e o gênio da vez é o Diniz. E na minha opinião, a gente tem que tomar muito cuidado com esse 8 ou 80. Mas essa é a minha opinião. Qual que é a sua? Comenta aqui embaixo. Não se esquece de deixar o seu like aqui no vídeo para ajudar a gente, ajuda mesmo de verdade. E deixar o seu comentário então, olha, é essencial. Ajuda a gente, comenta aqui, não se esquece de se inscrever no canal. E me diz aí, qual que é a tua opinião, flamenguista, sobre o Vitor Pereira? E você, torcedor do Flusão, como é que tá se sentindo com o trabalho do Diniz? Qual que é a tua perspectiva pro Diniz nessa temporada? Se inscreve, deixa seu like, comenta aí e até o próximo vídeo.